A Terra como principal instrumento para um futuro alternativo. A distopia é ao lado da ficção científica que aborda o fim do mundo como conhecemos e também um modo que os autores e autoras desse gênero utilizaram para prever catástrofes contra a humanidade em um futuro nada promissor. Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Lagerti e hoje a gente vai falar um pouco sobre a distopia, um gênero da ficção científica onde tudo no mundo deu errado ou quase isso. A gente vai falar sobre os clássicos desse gênero e também sobre o cinema. Mas antes de começar, deixa o like aí para chegarem outras pessoas que gostam de literatura, inscreva-se no canal para que você consiga receber mais vídeos sobre os temas e também me segue lá no Instagram, onde você vai poder ver muito mais sobre o mundo da literatura e até algumas obras de minha autoria. Lembrando que a gente vai utilizar muitos livros, obras e autores conhecidos, então esse conteúdo vai ter spoiler. Bom, a distopia ela começou na primeira metade do século XX e foi muito utilizada. Mas para a gente começar a falar dela, a gente precisa conhecer a história da ficção científica. Com as revoluções industriais e a tecnologia crescendo literalmente a pleno vapor, o século XIX foi o berço ativo deste enorme gênero e dali nasceram os seus principais autores, visionários e fantásticos, o francês Jules Verne e o inglês H.G. Wells. Enquanto Verne criava histórias voltadas às conquistas do espaço e à exploração dentro do próprio planeta, Wells embarcava na catástrofe terrena e o fim do ser humano. É dele que nasce a primeira grande obra da distopia, chamada Guerra dos Mundos, de 1898. Ela ficou bastante conhecida com um incidente causado pelo ator e diretor americano Orson Welles em 1938, que na rádio CBS ele começou a ler o livro e as pessoas de Nova Jersey se assustaram, achando que realmente aquilo era verdade. Inclusive, tem que fazer um vídeo sobre esse escândalo. Vai vir. Mas a importância de A Guerra dos Mundos para a literatura era muito maior que este acontecimento, e isso ficou claro à geração de ouro dos autores de ficção distópica iniciada pelo pós-Primeira Guerra Mundial. Além da sua obra mais conhecida, H.G. Wells também escreveu A Máquina do Tempo, de 1895, a primeira aparição do conceito de viagem na quarta dimensão utilizando um veículo pilotável. A história se passa em 802.701 d.C., quando os homens restantes do planeta são usados como fonte de alimentação para uma raça alienígena que vive no interior da Terra, lembrando muito o filme Matrix. Na segunda década do século XX, com pós-Primeira Guerra e a economia toda esfacelada, isso deu muita munição para os autores do distópico conseguirem colocar as suas ideias em obras. De um grande grupo que compôs a ficção distópica desta época, podemos destacar três com características bem similares. O primeiro é o britânico Aldous Huxley e a obra O Admirável Mundo Novo, de 1932, com um enredo de arrebentar a cabeça de qualquer pessoa. O seu personagem principal vive em um planeta dividido por castas, onde os seres humanos são fabricados em laboratório, possuem níveis de inteligências pontuais para as suas funções na Terra e seu ciclo de vida é simples: nascer, contribuir e se tornar fósforo, na idade limite de 60 anos. Contando com um enredo cheio de psicologia, filosofia e ficção científica, é claro, O Admirável Mundo Novo é uma das grandes obras do século XX, estudado e tendo muitas bases sociais até hoje. O segundo autor mais notável do distópico é George Orwell. O escritor britânico, entre muitos livros, publicou a obra intitulada 1884, lançada no ano de 1949. O enredo é focado em um totalitarismo político, em que o mundo está em uma guerra perpétua e os ditadores estão constantemente vigiando os cidadãos. O pensamento individual não existe, a manipulação social é um dos meios de controlar a população onde o personagem principal está ambientado. 1984 foi a primeira obra a se aprofundar no totalitarismo depois da Segunda Guerra Mundial,
que aconteceram demais na Europa com Hitler, Stalin e Mussolini, especialmente em colocar confrontos sobre a desinstrução do povo, a manipulação e também a perseguição política. Os autores distópicos do pós-guerra tinham como característica o pessimismo, as críticas sociais, a apatia popular e os dilemas coletivos, algo muito representado nestas duas obras. Além delas, entra também Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, de 1947, com a mesma abordagem, principalmente na alienação populacional através da falta de educação. O terceiro autor deste grande grupo de ouro do século XX é o autor Philip K. Dick, que daria abertura à nova onda distópica. Ele sai um pouco da temática sociopolítica e entra numa temática tecnológica do ser humano contra a máquina. Entre as suas obras estão a coletânea de contos de Minority Report, de 1956, O Vingador do Futuro, de 1954 a 1970, e a saga de livros Blade Runner, de 1968, continuado até 2000 por D.W. Jeter. Todas essas histórias, muito conhecidas pelas obras cinematográficas, colocam o homem e a máquina em conflito, sejam elas pela lei, pela moral ou pela autodestruição. Além disso, Philip utilizava sempre de ambientes muito deteriorados, de uma sociedade muito banal e de preceitos muito básicos, onde o individualismo tomou conta e a relação social era cada vez mais decadente. No fim da década de 60, a ficção científica mudou seu rumo para as características de Verne e os autores e autoras distópicos começaram a diminuir. A chegada do homem na Lua abriu os horizontes da esperança e calaram o sofrimento social e o pessimismo tão veemente nos grandes clássicos. A nova onda distópica, começada na década de 80, começou a reinventar esse gênero que tinha sido deixado para trás. A chamada nova onda distópica, iniciada na década de 1980, conseguiu achar novas temáticas para reinventar seus livros sobre o gênero. O americano William Gibson retrata em suas trilogias o subgênero cyberpunk, em que a tecnologia atingiu seu auge, mas o ser humano é depravado e sua qualidade de vida é baixa. Ou então em Robert Kirkman, autor das HQs de The Walking Dead, de 2003 a 2019, unindo o terror dos zumbis com a sobrevivência em um mundo tomado por uma epidemia de mortos-vivos. E também a best-seller Suzanne Collins e Jogos Vorazes, de 2008 a 2010, onde a Panem é liderada por um ditador que recruta jovens de cada distrito para se aniquilarem em um jogo assistido por todos como se fosse um reality show. A diversificação da distopia literária e sua importância para a sociedade, como o entendimento e a crítica, ela faz com que aquilo que é visível para um futuro talvez possa se tornar verdade daqui a pouco, já que a distopia é o impossível tornado real. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de falar um pouco sobre a distopia, os seus principais autores e as suas principais obras. Deixe nos comentários se faltou alguém, se você queria ver outra obra, e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço! All those moments will be lost in time, like tears.